Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa. Estamos juntos em torno da palavra, em oração, aguardando a irmandade estar aqui. E nesses primeiros minutos eu quero convidar você, para todos os dias estarmos juntos aqui às 6 horas da manhã, em oração, lendo a palavra, de forma simples, mas com o objetivo, de entendermos, estudarmos um pouco mais aquilo que o Senhor tem revelado, através da sua palavra, falado conosco. Então é uma porção da palavra diária e temos feito isso de forma cronológica, lendo todos os dias, uma porção, e estamos fazendo isso agora. Hoje vamos ler o livro de Salmos, ontem lemos Crônicas, então hoje nós estamos com 3 livros lendo simultaneamente, 2 Samuel, Crônicas e Salmos, e entendendo aquilo que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Amém, meus irmãos? A nossa leitura de hoje está em alguns salmos, Nós vamos ler os salmos de 43, 44, 45, 49, 84, 85 e 87. Tá bom, meus irmãos? Nós já estamos caminhando ali, para metade do saltério, irmãos. Glória a Deus. Tamires, Carla, Tânia, e o Senhor tem nos dado graça, em tudo isso. Ontem, irmãos, nós lemos o livro de Crônicas, os primeiros capítulos 1 e 2, e lemos até a genealogia de Davi. Então, como nós decidimos entender aqui a palavra de forma cronológica, trouxe esse texto e foi importante para entendermos a questão de legado, Então, entendemos que as coisas positivas que temos feito e as coisas negativas são coisas que marcam a nossa vida, que permanecem na nossa vida. E que nós precisamos marcar a nossa vida pelo amor ao Senhor. Então, amanhã as pessoas vão nos conhecer e precisam nos conhecer por pessoas que amaram o Senhor, que dedicaram sua vida ao Senhor, sabe? Então, nós aprendemos isso, foi isso que falamos ontem. Hoje nós vamos estudar alguns salmos que muitos deles foram escritos por Corá, são atribuídos, à época de Davi. Não é uma certeza que foram escritos nesta época, mas o autor aqui, quem organizou o nosso estudo, colocou. Então nós vamos tratar assim, tá bom? E eu quero começar, irmãos, estudando o Salmo de número 43. Então, se olharmos o Salmo de número 43, o autor, está aqui demonstrando a sua alma, que está triste. Então, Salmo 43, 1 e 2 diz assim: Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza. Ó Deus, por que me rejeitastes? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui é alguém demonstrando o seu coração oprimido, triste diante de Deus, Por quê? Por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa da rejeição. E nós falamos já isso bastante em outros salmos, mas eu sempre entendo que quando o Senhor traz, a sua palavra, é porque Ele está querendo falar conosco. Então, às vezes, irmãos, nós estamos entristecidos, aplicando isso na nossa vida. Às vezes estamos passando por momentos de lutas, de tristezas, de mágoas, momentos difíceis, que às vezes é até difícil de contar, às vezes é até difícil de falar para alguém. Por quê? Porque é algo tão íntimo, tão duro. Mas o que eu vejo aqui, o salmista abrindo o coração diante do Senhor. E o que eu quero instruir através da palavra, irmãos? O Senhor está sempre aberto para ouvir a nossa oração, sempre aberto para ouvir o seu clamor. Então, se você está passando por dias difíceis, dias maus, sabe? Que às vezes você não sabe, o que fazer. Às vezes, vendo diante de Deus, fala: por que essa rejeição? Por que essa falta? Por que essa ausência? Irmãos, o Senhor é o nosso Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua cuidando de você nos momentos difíceis, E aí, olha o que Ele diz no verso 3 e 4. Ele, orando, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus. Ah, Deus, fonte de toda a minha alegria, eu te louvarei com a minha harpa, ó Deus, meu Deus. Então, Davi era alguém que tocava harpa, Dá a entender que esse salmo é dele. Então, meus irmãos,
quando ele diz assim, olha, eu estou passando por tudo isso, mas eu quero ir no seu monte, no lugar onde o Senhor está, porque ali eu quero entoar louvores, eu quero estar com o Senhor. É a certeza, irmãos, de que estar no Senhor é a melhor coisa. É a certeza que estar com Cristo é melhor do que até as nossas dores e dificuldades. Então, o que o salmista está clamando? No momento da luta, no momento da adversidade, vá até o lugar onde o Senhor está. Vá para o lugar de oração, vai para o lugar de louvor, porque ali, irmãos, a nossa alma ela vai ser saciada da dor, da dureza, da dificuldade. Aqui está o segredo, irmãos, para vencer a angústia, para vencer os momentos difíceis, irmãos, é se concentrar em bendizer o Senhor. Porque, irmãos, as lutas elas virão sobre todo mundo. Vai ter dias que você vai passar por dificuldades, vai ter dias que você vai estar desanimada, desanimado. Isso faz parte da vida. Agora, irmãos, como vencermos esses dias? Como, irmãos, nos dias de tristeza, que a nossa alma estiver abatida, como nós vamos vencer? Orando, clamando e adorando o Senhor. E aí ele diz, né, no Salmo 43, verso 5, ó, por que você está abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Aí ele diz assim, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Senhor. Você está entendendo, irmãos? Espere em Deus. Fique neste lugar de adoração. Espera no Senhor, porque você vai voltar a exaltar e bendizer o nome dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Salmo de número 44, ele é atribuído aos filhos de Coré, e nós vamos ler agora uma sequência de salmos, né, que são atribuídos a eles, né? Então são salmos que vêm na sequência, então eu vou trazer aqui já um contexto básico de quem eles são, e depois a gente faz a leitura. Os filhos de Coré, irmãos, eram pertencentes à tribo de Levi, né? E eles estão escrevendo salmos, alguns salmos de lamento diante de Deus. Não há uma clareza que eles foram escritos na época de Davi, né? Alguns, eles já falam da Babilônia, então dá para entender que eles foram escritos posteriormente. Mas eles trazem um contexto, né, importante para olharmos e que fala com as nossas vidas, né? O que a primeira coisa eles estão fazendo no Salmo de número 44? Eles reconhecem, irmãos, que quem nos dá vitória é o Senhor, né? Então, o que dá a entender, né, o salmista aqui, quem está escrevendo esse salmo, foram aqueles que erraram com Moisés lá atrás. E provavelmente são alguns que sobraram, que estavam agora vindo ali junto com o povo, com os levitas, né? E que não foram contra, né, Moisés. Mas eles vão escrever aqui exaltando que é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá vitória. Vamos ler Salmo 44, verso 3. Olha o que ele diz. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra. Não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela sua luz intensa do seu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Isso aqui é algo poderoso, irmãos. É nós reconhecermos que as vitórias que temos na nossa vida, irmãos, não está por causa da nossa força, mas é porque o Senhor nos dá vitória diariamente. É reconhecer, irmãos, que hoje, se você pode louvar e exaltar o nome do Senhor, sabe, se hoje você olha e tem coisas que você fala assim, puxa, obrigado, Senhor, pelo emprego, pela casa, pela família, é porque Deus está te abençoando. Sabe, às vezes nós achamos que tem a ver com a nossa própria mão, com a nossa própria força. E o salmista aqui, a tribo de Coré, é um cântico, né, coletivo. Eles estão dizendo, olha, não foi por causa da nossa força, não, nós não seríamos capazes. Ele está dizendo, nós éramos escravos no Egito, mas foi Deus quem nos deu vitória, foi Deus quem nos tirou de lá, foi Deus quem nos colocou nessa terra, foi Deus quem nos abençoou. E aí olha o verso 4 que ele diz, tu és meu rei e meu Deus, decretas vitórias para Israel, irmãos. Isso precisa encher o nosso coração, a certeza que a bênção que temos vem do Senhor. É o Senhor quem dá, irmãos. Se hoje você está nessa posição com a sua família, foi Deus quem abençoou. Mas, né, irmãos, quando está no lamento, e quando está, irmãos, vivendo dias difíceis, precisa confiar em Deus, colocar isso nas mãos do Senhor, e é isso que ele está dizendo. Olha só, o 44, verso 10 e 11. Ele diz assim, ó, tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e permite que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelha para o matadouro, e espalhaste-nos entre as nações. O que eles estão dizendo aqui? É o Senhor que permite o sofrimento também.
Porque, irmãos, esse povo, nós conhecemos a história. Ele está escrevendo aqui, mas eles não permaneceram fiéis. Eles se misturaram com as nações daquela época. E Deus permitiu que eles fossem espalhados, Andressa, irmã Helena, Nalda. Deus permitiu que eles passassem por momentos duros. Por quê? Por causa da infidelidade. Então, irmãos, aonde está o ponto, irmãos? Permanecermos fiéis. Aonde está o segredo, irmãos, de uma vida próspera diante do Senhor, sabe? E ainda que você passe por dificuldades, você sempre vai reconhecer as vitórias e a bênção do Senhor na fidelidade, no amor a Ele. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, de quem o Senhor é, porque o Senhor não abandona os seus filhos. Não, o Senhor é justo. Então, o que eles estavam ali declarando era o ponto de vista deles, mas o sofrimento era por causa do pecado, que nós conhecemos. E aqui ele diz algo importante, ó, Salmo 44, verso 17. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés do teu caminho. Aqui há algo importante, irmãos. Eles estão vendo a maldade acontecendo em volta, mas eles estão dizendo assim, olha, nós permanecemos em ti, Senhor. Nós permanecemos, nós não desviamos dos seus caminhos. Irmãos, você vai ver a maldade no mundo, irmãos. Vamos aplicar isso para a nossa vida. Você vai ligar a televisão daqui a pouco e você vai ver corrupção, muita coisa errada. Mas, irmãos, permaneça fiel. Irmã Márcia, permaneça fiel. Ainda que você escute, irmãos, coisas que, então tá tudo errado, eu vou seguir errado também. Não, irmãos. Nós não vamos nos desviar do caminho do Senhor. Ainda que o mundo abra mão, ainda que o mundo, irmão, se perca em seus pecados, nós, irmãos, somos a resistência. Vamos permanecer confiados em Deus. Vamos permanecer fiéis no seu caminho, porque existe um único caminho, e o caminho é Jesus, irmãos. Ele é o caminho das nossas vidas. Então, mantenha a sua vida em Deus. Não permita, irmãos, que as influências externas mude, que, irmãos, os ditos externos mude. Permaneça no Senhor, porque Ele continua sendo nosso Deus fiel e poderoso. Amém, meus irmãos? E ele encerra, né? E eu peguei 2 versículos aqui para encerrarmos, o 22 e o 26. Ele diz assim: por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Levanta-te e ajuda-nos, resgata por causa do teu amor. Esse mesmo texto, irmãos, Paulo ele usa em Romanos capítulo 8, verso 36. Porque é verdade, irmãos. Nós passamos por provas todos os dias. É isso, o inimigo das nossas vidas, ele vai tentar acabar com você, te desanimar, irmãos. Esse é o papel dele. Ele se levanta, irmãos, para tirar o seu ânimo, para tirar a sua alegria, para fazer você desfalecer. Né? Então nós estamos como ovelhas, irmãos, caminhando para o matadouro todos os dias. Mas nós temos o nosso libertador. Nós temos o Senhor. E eu sei, irmãos, que se hoje nós enfrentarmos, irmãos, a luta, perdermos, morrermos, nós sabemos que morremos em Cristo. Sabemos que o nosso socorro bem presente está no Senhor. Então, meu irmão, não tenha medo do que pode fazer o homem, mas confie em Deus. Fique em Deus, permaneça em Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo de jejum, aumente o seu tempo de consagração, porque Deus vai nos dar vitória. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, chegamos aqui no Salmo de número 45, esse também escrito pelos descendentes de Coré. E aqui eles vão trazer, irmãos, a história de um casamento. Né? E aí eu peguei só alguns versículos, irmãos, não é para dar tempo de passarmos por todos os salmos. Mas olha só, o Salmo 45, 13 e 15, ele vai dizer assim, ó: a princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas é levada até o rei. Acompanhado de suas damas de honra, forma um grupo alegre e festivo que entra no palácio do rei. Então, claro, aqui está contando Márcia, Jéssica, Pati, um fato histórico, né? Provavelmente alguma filha de um dos reis, rei de Salomão, alguém que estava ali passando por um casamento. Mas nós precisamos aplicar isso. E a igreja e a palavra, ela mostra Jesus e a igreja como um casamento, irmãos. Né? E aí eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, dos Salmos
do 45, eu li o 13 e 15 para trazer isso, mas eu quero voltar um pouco e pegar o 45, 6 e 7. Ele diz assim, ó: Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeia o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo de alegria, mais do que sobre qualquer outro. Então aqui, irmãos, eu entendo um salmo messiânico, porque Deus ungiu Deus. Nós estamos falando de Jesus. E como estamos falando de um casamento, eu estou falando do casamento da noiva com o noivo. Aleluia. Irmãos, essa é a certeza que a igreja tem. Que o noivo virá para buscá-la. Que nós precisamos estar adornados, né? Aguardando esse dia, né? A Bíblia faz várias ilustrações sobre isso, e que isso, irmão, seja o norte da nossa vida. Aguardar aquele grande dia, irmãos, que nós vamos nos encontrar com Ele. Por quê? Porque as lutas, as provas, os problemas, as dificuldades, eles virão, mas virá o dia, irmãos, do casamento. Virá o dia, irmãos, em que o noivo vai voltar para encontrar e trazer a sua noiva para o seu lugar glorioso, irmãos. Então, que seu coração se encha de esperança. Sabe, irmãos, que as lutas que passamos, elas não se encerram aqui, mas nós temos, irmãos, as lutas que passamos se encerram aqui, mas que nos céus nós teremos uma vida com Deus, irmãos. Então, se alegra, aguarde por esse dia, espere por esse dia, sabe? Aguarde o Senhor, clame por Ele, irmãos, porque o noivo virá, o nosso Senhor Jesus, Ele volta para buscar a sua igreja, e toda a corrupção e toda a dor vai ficar, irmãos, e nós vamos subir para estar com eles e viveremos com Ele eternamente, e isso é a nossa maior esperança. Aleluia! Então, quando você ler esse salmo, ele está falando sim de um fato histórico, mas também está nos remetendo a Cristo, ao nosso Senhor, que vai voltar para nos buscar. Amém, meus irmãos? E aqui eu já passo para o salmo de número 49, também escrito por essa tribo de Coré. Ele diz assim, ó, Salmo 49, 1, 3. Ouçam isso todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade sem exceção, tanto os ricos como pobres, preste atenção, pois as minhas palavras são sábias e os meus pensamentos cheios de entendimento. Então a primeira coisa, irmãos, ele está colocando todo mundo aqui. Ele está pegando se você é rico, se você é pobre, não importa a sua realidade, porque todos os irmãos vamos comparecer diante do Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, preste atenção, todos vocês. Aí eu pego aqui o 5 e o 9, presta atenção que ele diz, ó. Porque eu terei medo quando vierem as dificuldades? Então, rico, pobre, todos. Por que eu terei medo quando vierem as dificuldades? Quando os inimigos perversos me cercarem. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. Aqui, irmãos, ele está falando de Jesus, irmãos. Irmãos, não importa o quanto de dinheiro você tem, não importa o quanto de riqueza, ela não paga, irmãos, o sacrifício de Jesus. Não paga, né? Então ele está dizendo assim, ó, quem pode pagar o resgate pelos seus pecados? Aí ele segue, o preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Está apontando para Jesus, irmãos. Oh, glória! Jesus, ele foi quem pagou o preço. Foi o único que conseguiu viver de forma santa, sendo Deus, veio aqui e não pecou e pagou o preço por mim e por você, meu irmão. Então, quando você ouvir, ler aqui ao Salmo 49, você está lendo a sua história, está vendo o resgate da sua alma. O Senhor resgatou, ele já estava profetizando que Jesus viria para resgatar a nossa história, a nossa vida. Ele é o nosso resgatador. Todas as escrituras, irmãos, elas remetem sobre Cristo, ela aponta para Cristo, e ele não morreu na sepultura, mas ressuscitou, irmãos, e hoje, irmãos, nós temos a promessa de viver com Ele. Aleluia! E aí, irmãos, ele vai explicar um pouco do que interessa a riqueza, né? Ele fala aqui, ó, 49:16. Portanto, não desanime quando o perverso enriquecer. Isso aqui é importante, irmãos. E sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando morrer, nada levará consigo. São riquezas, não acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá, como todos os seus antepassados, e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais também morrerão. Irmãos, aqui é algo importante. O que o salmista está querendo trazer aqui, irmãos? Olha, não se apegue nas coisas, nas riquezas.
nas coisas desse mundo. E às vezes nós nos apegamos, irmãos. E o Senhor está chamando a nossa atenção. É claro, irmãos, é importante você ser alguém organizado na sua vida, né? Guardar o dinheiro, pensar no futuro. Isso é bênção, irmãos. Né? Trabalhar, nós trabalhamos, precisamos, irmãos, dos nossos recursos. Isso é bênção. Mas que, irmãos, a nossa vida não vive em torno só disso. Porque as riquezas, elas vão passar. Né? O que servem as riquezas quando o Senhor nos chamar? Ele está dizendo, olha, na hora que você for para o túmulo, o que adianta as riquezas? Nós podemos olhar o Lázaro e o rico, né, que estão lá, irmãos. E aí você vê que a riqueza não adiantou. A riqueza, quando chegarmos na eternidade, irmãos, não adiantará, porque o Senhor, em sua analogia, ele vai falar até que as ruas que nós vamos pisar são de ouro. Então, ou seja, irmãos, não vai ter valor isso aqui lá na eternidade. E o que nós devemos nos apegar, irmãos? Em Deus, irmãos. Em Deus e sua palavra. Em amar os irmãos. Em estar junto com os irmãos. Então, irmãos, se Deus tem te abençoado, se Deus tem prosperado você, aquilo que Deus te deu, também coloque ao serviço do reino. Abençoe vidas, sabe? Se você pode hoje abençoar alguém, abençoe alguém. Não fique preso nas riquezas, não fique preso em ter, mas seja você uma bênção para aqueles que precisam, sabe? E entenda, irmãos, que a riqueza passa, então não se concentre, irmãos, a sua vida inteira procurando ter, obter dinheiro, comprar, não. Gaste seu tempo, irmãos, adorando e bendizendo ao Senhor, porque tudo isso vai passar. Amém? É isso que o salmista está nos chamando a nossa atenção, Jaque, irmã Helena e Yolanda. Amém? Salmo 84, irmãos, ele vai dizer assim, ó. Salmo 84, 3 e 4, olha o que ele diz. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz o ninho e cria seus filhotes, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a ti, irmãos. Essa é a importância, irmãos, de estarmos fincados num lugar que Deus nos escolheu. E graças a Deus nós temos, né, nós temos a igreja, né? Ministrei quarta-feira sobre isso. Então nós temos a igreja. Eu sei que tem irmãos aqui de vários lugares. Então nós temos a igreja, que é a única igreja do Senhor Jesus. Ele nos deu esse lugar para estarmos fincados. E a igreja, irmãos, é o corpo dele. Não é o CNPJ que nós, da igreja que nós estamos, mas é estar nele, é estar no Senhor Jesus. E nós somos felizes por poder estar ali, contando e louvando o seu nome, enaltecendo o seu nome. Isso, irmãos, é o que nos abençoa. Porque depois das lutas, irmãos, nós temos a certeza das vitórias. Depois das dificuldades, nós temos certeza do abraço do nosso Pai. Então, irmãos, estar num lugar onde podemos entoar louvores, cantar, é maravilhoso. Então eu quero dar um conselho a você. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto, irmãos. Não deixe de prestar culto a Deus. Sabe? Na hora que você falar... Porque às vezes as pessoas vão falar assim... eu estou indo na igreja e não está adiantando nada. Como se ir à igreja, irmãos, fosse sinal que você não vai passar por lutas. Não. Na verdade, é o alívio da sua alma. A luta vai irá e quando você chegar lá diante de Deus, você pode abrir o seu coração. Se é a igreja, irmãos, às vezes na sua casa. Só que Deus nos chamou para estar em comunidade, estar num lugar onde um serve o outro. Então, quando nós estamos unidos em comunidade, servindo um ao outro, nós estamos ali diante de Deus, Deus nos abençoa. O abraço, às vezes, de um irmão, irmãos, é aquilo que nos dá força para conseguir mais uma caminhada. Então, como é bom estar na casa do Senhor, cantando, entoando louvores. E estar na casa do Senhor é estar nele, em unidade com o corpo. É isso que Deus está querendo dizer. Aí ele fala assim, ó, o Salmo 84, 5 e 6. Como são felizes os que em ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas cobrirão de bênçãos. Então, irmãos, quando passarmos pelas lutas, sabe? Quando passarmos, irmãos, nós vamos chegar no lugar onde iremos sorrir. Vamos passar por lugares de lutas, irmãos, né? De choro. Mas ele vai transformar isso em lugares de bênção. Essa é a certeza que o salmista está trazendo aqui. E aí ele termina, irmãos, com o verso 10 e 11 do Salmo 84. E ele diz assim, ó, um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar.
Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus e viver ao viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Você está entendendo, irmãos? É melhor estar no Senhor. Não abra mão, irmãos, dessa vida com o Senhor. Não abra mão, irmãos, de poder estar com Cristo, sabe? Porque é melhor estar com Ele do que estar em qualquer outro lugar. Não ache, irmãos, que às vezes, sabe, eu não quero mais saber. Não, então agora eu vou viver a minha vida do meu jeito. Não, irmãos. Permaneça no caminho do Senhor. Permaneça. É melhor estar um dia lá do que estar 1000 em qualquer outro lugar. É isso que o Senhor está dizendo. E ele encerra ainda não, tem o 85 aqui. Salmo 85, ele diz assim, ó. Eu separei o versículo 8 e 10. Ele diz assim, ó. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz ao seu povo fiel. E não voltem, porém, aos seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que temem. Então nossa terra se encherá de sua glória. O amor e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Irmãos, não vá no caminho errado dos insensatos. Ele sempre vai estar ali, irmãos. Sempre virá dois caminhos. O caminho do Senhor, né, que é estreito, é difícil mesmo. E o caminho largo, irmãos, que é aquele caminho, irmãos, dos insensatos que fazem o que querem. Mas o que ele está dizendo? A salvação está próxima. Então permaneça no caminho do Senhor. Permaneça na vontade do Senhor. Né? Por quê? Porque um dia essa terra vai se encher da glória de Deus, irmãos. Ela vai se encher. Então nós precisamos aguardar, irmãos, esperar até o dia que o Senhor vai resgatar todas as coisas. Não perca a tua esperança. Continue confiando no Senhor. Hoje, irmãos, nós estamos lendo essa série de salmos que está trazendo isso para nós. Continue esperando no Senhor, continue aguardando. Não desanime, sabe? Não olhe e fale assim, não quero mais saber, mas permaneça em Cristo. Permaneça no caminho do Senhor, porque a verdade está nele. E é nisso que nós estamos presos. É no Senhor, né? Nos prendemos na sua palavra, né? Na sua justiça, e sabemos, irmãos, que é nele que viveremos eternamente. Ele está chamando a atenção para uma vida de retidão, irmãos, e não uma vida mais de pecado, de erro, de escolhas erradas, mas escolher viver no Senhor. E aí ele encerra, irmãos, com o Salmo 87, né? E o salmista no Salmo 87, ele vai dizer assim, ó, 87, 4, 7, eu separei aqui, ó. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutarão os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá, ali todos se tornarão seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará. A fonte da minha vida brota de Jerusalém. Aqui é algo lindo, irmãos. O salmista está pegando pessoas que que lutaram contra Israel. E o que Deus está nos mostrando, irmãos, que a salvação aqui não está em quem tem sangue judeu, não. A salvação está aqui por adoção. É aqueles que o Senhor escolheu. E sabe qual é a bênção, irmãos? Que Deus nos escolheu. Aleluia. Para sermos seus filhos. E nós aceitamos o convite. Nós aceitamos ter Jesus como Senhor da nossa vida. E é isso que esse salmo está dizendo. Agora, irmãos, vocês são cidadãos. Vocês que antes eram pessoas longe de Deus. Vocês que eram pessoas que guerrearam, mas Deus agora mostrou a vocês a salvação. A salvação vem do Senhor, irmãos. E todos nós, aquele dia, vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, eu quero orar. Quero orar agora. Clamar ao Senhor por isso. Sabendo que a salvação vem do Senhor. E ainda que você está triste, cansado por alguma coisa, hoje, irmãos, o Senhor, através de vários salmos, disse ao nosso coração, confie em Deus. Continue confiando no Senhor. Não perca a tua esperança. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós hoje aprendemos através dos salmos de Corá que momentos de lutas passamos, momentos difíceis passamos, momentos, Senhor, de desânimo, mas o nosso lugar é estar em Ti, Jesus. O Senhor é o único caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Então, Pai, nós nos debruçamos diante do Senhor e ouvimos a Sua palavra, que nos dá ânimo,
que diz, Senhor, que é melhor estar, Senhor, no seu templo do que estar em qualquer outro lugar, que é melhor estar nos seus pés te louvando do que estar em qualquer outro lugar. Pai, que não é o dinheiro e a riqueza, Senhor, que vai sustentar a nossa vida, não, mas, Senhor, é o amor, a caridade, a compaixão, Senhor. É cuidar, Senhor, daqueles que precisam, Senhor, e olhar para a sua palavra e viver, Senhor, uma vida para o Senhor. Pai, nós estamos aprendendo contigo e crescendo dia a dia. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a olhar a sua palavra, a contemplar a sua palavra, Senhor, a sermos quem o Senhor deseja que sejamos. Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor, e nos salva. Tira, Senhor, a aflição que tem nos perturbado. Tira, Senhor, a enfermidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, porque é em Ti que estamos e pedimos a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa. É o que eu oro pedindo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, que bênção. Meus irmãos, só quero aqui deixar um convite a vocês, né? Hoje, irmãos, na verdade, hoje, eu ia falar amanhã, mas não é amanhã não, é hoje, às 20 horas, nós temos encontro de casais aqui na nossa igreja, né? Então você é convidado para estar conosco às 20 horas aqui na Avenida do Taboão, 3659. Venha com seu esposo, com seu noivo, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Amanhã também as mulheres estão reunidas às 19 horas, Mulheres que Valem Ouro, MQVO, às 19 horas, todas as mulheres são convidadas para estarmos juntos. E domingo às 10 horas é o culto da família, aí vem com a família, com os filhos, com todo mundo, nós vamos estar juntos às 10 horas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, não esqueça, amanhã nós estamos juntos às 6 horas, todos os dias, até o fim do ano, estaremos aqui um tempo estudando a palavra, lendo a palavra, né? Então, amanhã, né, deixa eu até pegar aqui, ó, para já pegar para os irmãos, nós vamos ler 1 Crônicas 3, 4 e 5, tá bom, meus irmãos? Então o nosso texto vai ser 1 Crônicas 3, 4 e 5, vai ser provavelmente uma genealogia, nós vamos estudar a palavra, estamos lendo essa parte histórica, mas também Deus tem nos abençoado. Então que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado, meus irmãos, Paulinha, Carla, Nalda, Jaque, excelente final de semana para os irmãos, que Deus abençoe.